Amém. Deus seja louvado, amém. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, apenas o versículo, Gálatas 6, apenas o versículo de número 1, amém? Gálatas 6, carta de Paulo aos Gálatas, apenas o versículo de número 1, amém, irmãos? Já está aí na tela digital. Apenas um versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, se algum homem chegar surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. Amados, vamos falar da disciplina em amor, amém? A primeira coisa que nós temos que entender aqui essa noite é o que você vê como disciplina. Eu falo a disciplina de Deus, não é a que eu acho ou que eu penso. A repreensão é a disciplina de Deus, como nós vemos ela? Porque ela não é para a morte, ela é para a edificação e restauração. Mas o que temos que entender aqui esta noite, acho que tem que trocar de microfone aqui. Olha só que interessante. Provérbio 3,11, a Bíblia é um todo, então é de Gênesis, Apocalipse. Como a Escritura vê a repreensão? Diz lá em Provérbio 3, filho meu, não rejeite a correção do Senhor, porque eu estava no caminho errado, você e ele nos corrigiu. Nem tem nós da sua repreensão, porque essa casa, ela me disciplinou, ela me repreendeu, através dessa palavra. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, e Deus é amor, então Ele vai te repreender, vai te corrigir, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então a Bíblia, ela se responde. Então nós estávamos no caminho errado, esse Deus nos trouxe para a sua casa para nos disciplinar, exortar para a santificação e viver para isso. E o escritor de Hebreus, irmãos, ao trazer isso, você vê que Provérbio, Antigo Testamento, agora o Novo. Porque o Senhor, ele vai dizer, lá em Provérbio, Hebreus 12, porque o Senhor corrige ao que ama. Ele me corrigiu, te corrigiu. E açoita a qualquer que recebe por filho. Passamos por uma disciplina. Se suportais a correção, Deus os trata como filho. Porque que filho há que um pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, fomos chamados para viver uma vida de disciplina aos mandamentos do Senhor, da qual todos nós somos feitos participantes. Se você está sem a disciplina, e a palavra é dura, é pesada, vai dizer que você, se está sem disciplina, é bastardo e não filho. Não fomos chamados, irmão, para viver uma vida dissoluta. E nós vamos tratar disso numa parábola para entender melhor o que Jesus está dizendo aqui. Além do que, vai dizer o escritor de Hebreus, tivemos nossos pais para nos corrigirem como bem parecia, ao seu bel prazer, e nós os respeitávamos. Eu quero falar de uma criança, irmão, que eu tive com ela ali na salinha hoje. O nome dela é Raabe. E eu louvo a Deus por essa igreja. As crianças estão afinadas na Bíblia, mas a Raabe, Deus tem algo especial com aquela criança, e muito, porque ela sabia a ordem dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Aquele me impressionou. Esse mandamento é número tal, tio. Aí eu olhei assim, meu Deus, olha. E ela tinha umas respostas assim tão natural, mas tão profunda, e eu ali aprendendo, né? Uma criança. E às vezes, se você perguntar para o adulto os 10 mandamentos, ele não vai saber. Mas eu louvo a Deus por essa igreja, porque tem doutrinado as crianças ali. As crianças estão afinadas, todas elas ali, respostas bíblicas. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas por que Deus nos corrige? Para sermos participantes da sua santidade. Então não é de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu estava errado, você estava errado. Vamos chamar aqui para viver uma disciplina. Portanto, a disciplina de Deus é para edificação e restauração, para a libertação dos pecados. Vejamos uma parábola. Aí, quando foi me passado o texto, pastor Cleiton, eu Senhor, eu tenho que ter uma parábola, uma palavra para explicar melhor o que é disciplina. Um pai que aplicou disciplina com amor. O pai do filho pródigo.
Ah, pastor Divaldo, já ouvi essa parábola tantas vezes. A parábola mais distorcida da história, a mais pregada, mas a mais distorcida e a mais mal compreendida. Com tristeza eu te falo isso. Com tristeza eu te falo isso. Por isso eu quero orar antes de falar dessa parábola, para que o Espírito Santo te abra o entendimento para essa parábola e as riquezas que ela traz. Deus, eu te peço humildemente que o teu Santo Espírito, que é o autor dessa palavra e o consumador dela, e só Ele pode fazer isso através de Cristo Jesus, nos revela a profundidade dos ensinos, Senhor, dessa parábola. Nos abra o entendimento para o que Jesus está dizendo aqui. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. O filho mais novo, irmão, pede a sua parte da herança. E o pai lhe concede. Poucos dias depois, ele parte para viver uma vida dissoluta. O que é a palavra dissoluta, pastor Divaldo? É uma pessoa que vive fora dos bons costumes. Nós não fomos chamados para viver fora dos bons costumes. É uma pessoa que vive de maneira dissoluta, é uma pessoa que vive de modo desfeito, decomposta. Ela não tem forma. Mas Deus nos forma a imagem do seu filho. Você começa a entender a parábola. De modo, a pessoa dissoluta vive de modo libertino, devasso, não tem regras. Descontroladamente, desregradamente, sem critérios. Muito bem. Eu aprendi uma coisa com Deus, irmãos, e nós temos que aprender cedo a perguntar o porquê do texto, porque há um sentido. A pergunta certa para entender essa parábola é essa: por que o filho pediu para sair da casa do pai se ele tinha tudo lá? Aí eu aprendi que eu tenho que fazer pergunta para o texto. Por que o Senhor pediu para sair? Porque se você acompanhar o texto, ele saiu para viver uma vida dissoluta. Mas na casa do pai há disciplina e ele não podia viver uma vida dissoluta ali, amém? Essa casa é uma casa santa e tem disciplina e correção, e você não pode viver como dissoluto aqui dentro. Você pode até tentar viver, mas Deus vai tratar com você. Simples assim. Imagina a tristeza do pai. Agora, outra revelação aqui, e o pastor Cleito foi usado para dizer isso aqui na EBD. Eu tenho livre-arbítrio, querido. Cuidado com as suas escolhas, com as suas decisões. Você vai prestar conta delas. Imagina o pai vendo aquele filho arrumando tudo e o pai sabendo que ele ia padecer. Você quer? Está aqui. Irmãos, quando nós não compreendemos isso, nós vamos pagar um alto preço lá na frente. E olha só que interessante. Ele sai para viver uma vida desregrada e o pai tristemente vê aquele filho partir. E ele começa ali a desperdiçar os seus bens, que ele começou a viver uma vida sem regras, bebedeiras, orgias, e desperdiçou todos os seus recursos. E começou a padecer necessidade, acabou os recursos. Sabe o que é o mais profundo desse texto, irmão? É que o pai aplicou a correção, a disciplina, mesmo distante. Mas como, pastor Divaldo? O pai não enviou ninguém para socorrer o filho. Não mandou recurso. E o filho sabia que o pai não ia mandar recurso, tanto que o filho não pediu: me manda mais dinheiro porque o meu acabou. Não. Quantas das vezes não se alimenta o pecado quando você não deixa a pessoa colher o que plantou? E a pessoa tem que colher. Que sabedoria desse pai. Não mandou carta. Não recebeu carta do filho. Não mandou ninguém atrás. É um pai que tinha recurso. Ele sabia que ele ia padecer. Mas ele sabia que a disciplina que ele deu em casa ia fazer ele voltar. Ia fazer ele voltar. Aí ele caiu em si. A pregação hoje é: caia em si, arrependa-se. Irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aquele que disse: olha, me dá a minha parte da herança, porque foi mais ou menos assim que ele disse: não vou viver suas regras, não vou viver sua disciplina, eu vou viver como eu acho que eu tenho que viver. Foi o que ele praticamente disse para aquele pai.
Deus nos exorta, nos ensina, nos corrige. Mas a decisão de obedecer ou não é de cada um de nós aqui. E ele saiu. Caiu em si. Qual outra lição que eu tiro aqui, pastor Divaldo? Eu fiz uma sociedade, a minha conversão se deu assim, foi em casa. Com um ente querido. Onde Deus usou 3 pessoas para dizer para mim, não faça. A última literalmente suava, não faça dessa sociedade com ele. E eu fiz. A minha esposa foi uma que me advertiu para mim não fazer. E ali eu botei muitos recursos meus, vendi carro, botei muito recurso meu ali. Paguei para entrar naquela sociedade. E paguei para sair. 3 anos eu passei no deserto. Eu estava com um carnê de 36 meses de um financiamento que eu tive que pagar para sair daquela sociedade. E eu no meio daquela aflição toda perguntei, Deus, por que eu estou passando? Porque Ele me ama? A resposta foi, você vai passar porque você me desobedeceu. Ele me mostrou nitidamente as 3 pessoas que avisaram para mim não fazer o que eu fiz. E de lá para cá, irmão, meu nome não se associa com nada e com ninguém. Eu aprendi no campo da aflição a não quebrar esse mandamento. E por isso o salmista diz, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Eu aprendi, Senhor. A lição é uma das áreas que eu mais disciplino na minha vida, é essa. E desde lá o Senhor tem me guardado, porque o Senhor é bom. Então foi-me bom, vai dizer o salmista, ter sido afligido. Cara, que aprendesse os teus estatutos. Deixe a pessoa passar pela disciplina, irmãos. É aqui que um pai sábio vai ensinar seu filho ou sua filha. É aqui que você vai pegar seu filho e sua filha quando ele errar, não espancando, ou batendo, ou acorrentando. Eu disse isso para uma pessoa. É você pegar ela no momento da dor, que ela está passando aquela aflição, porque ele errou, e falar, está vendo porque você errou, filho ou filha? Porque você falhou aqui, aqui e aqui. E Deus fez isso comigo e faz com cada um de nós aqui. Porque Ele nos ama. Aí sim, foi aqui que eu aprendi que eu não poderia quebrar nenhum mandamento espiritual. Você não vai pegar nenhum vídeo do pastor Cleiton meu dizendo para você, quebre um mandamento espiritual. Você vai achar o contrário. Não quebre um mandamento espiritual, porque você vai pagar um preço. Você vai pagar um preço. E muitas pessoas vão padecer por isso. E por que da correção? A Bíblia se responde, irmãos. Olha só o que o autor de Hebreus 12 vai falar. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois, o que ela produz, Senhor? Um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Porque eu vivi uma vida dissoluta como você vivia. Mas a partir do momento que eu pisei nessa casa, Deus me corrigiu, Deus me disciplinou para viver outra vida. Porque se você tirar a disciplina da casa de Deus, não é casa de Deus. E essa disciplina tem que ir para mim e para a tua casa. Para mim e para a tua vida, em todas as áreas. Então, quem é sábio de fato? Quem de fato é inteligente? Provérbios 15 vai dizer, o que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. E quantos não estão resistindo à disciplina hoje? Mas quem atende à repreensão, esse é sábio, esse adquire entendimento. Mas hoje você repreender alguém, está difícil. Porque mesmo errado, elas querem dizer que estão certas. E tem N argumentos para argumentar um argumento que não tem fundamento. E continua, Provérbio 12:1. O que ama a correção, e eu amo porque o Senhor me corrigiu para a santidade, amo o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é um bruto, é um estúpido. Porque muitos aí fora não querem vir aqui para dentro da casa do Pai. Porque aqui é a casa das misericórdias, mas é a casa da correção e da disciplina. Porque Deus nos ama. Deus nos ama. Olha só que interessante, discernindo a palavra de Deus, a própria palavra carrega a exortação, a correção e a disciplina. Vejamos. Paulo, por que profetizar? Ele vai responder. Paulo não escreveu isso porque quis, que o Espírito Santo mandou ele escrever. Qual o objetivo da palavra? Mas o que profetiza essa palavra, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é para edificação, exortação e consolação.
toda pregação e todo ensino tem que ter essas 3 características. De Gênesis a Apocalipse, eles vão exortar o arrependimento para que você seja edificado e consolado. O próprio Jesus pregou o arrependimento, o próprio João Batista pregou o arrependimento, o próprio Paulo e os apóstolos pregaram o arrependimento. Essa igreja continua pregando a exortação do arrependimento. Porque aqui é a palavra do Deus vivo. Ainda que resistam, ainda que lutem contra. Agora, olha só que interessante, quando Paulo vai aprofundar mais ainda essa questão. 2 Timóteo 3,16, olha o que o Espírito Santo faz aqui. Toda a Escritura é o que, Paulo? É divinamente inspirada. E proveitosa para o que, apóstolo Paulo? Para que, Espírito Santo? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Como tirar essa característica de um pregador? Como tirar isso do púlpito? Não tem como, vai ser tudo, menos palavra de Deus. Marlon, começando o meu ministério, diácono na Assembleia de Deus, sábado, 4 horas da tarde. Uma autoridade maior do que eu na igreja me liga. Diácono Divaldo, eu preciso que você leve a palavra na igreja, lá no Recanto da Ema. Amém, vou preparar a mensagem. Fui tomado, Fran, de uma agonia. Veio a palavra, Esaú vendeu a sua primogenitura por um manjar, e com lágrimas buscou lugar de arrependimento e não encontrou, e eu entrei em agonia e sofrimento. Meu Deus, o que é isso aqui? Aquela palavra começou a gritar dentro de mim. 6 horas da tarde, 6h30, desci para a casa do colega, onde o carro ia me pegar para me levar para pregar na igreja lá no Recanto, nas 800 lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, meu amigo. Desde que você me ligou para me pregar, eu estou em agonia. E Deus me deu essa palavra, que Esaú vendeu a sua primogenitura. O que está acontecendo, meu amado? Diácono Divaldo, um pastor vendeu uma igreja, porteira fechada, e outro pastor comprou e está assumindo o ministério. Meu Deus, se eu olhei novo, o que eu faço? Não, o carro vai te pegar, você vai lá pregar. Aí chego, sento, as cadeiras lá atrás, sentei lá atrás. E começou o Espírito Santo a gritar. Esaú vendeu a sua primogenitura. Dentro de mim essa palavra gritava. Eu falei, não, Deus. Não vou falar. Hoje é dia de festa, não vou falar. E a igreja foi enchendo. Aí Deus usou o cara que vendeu a igreja para falar comigo. Ei, rapaz, você tem 20 minutos, viu? Aí eu olhei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E a palavra gritando, Esaú vendeu a sua primogenitura. Aí o cara vem, bate em mim e fala, você tem 15 minutos, viu? Aí, tipo Deus falando, você vai falar ou não? Porque você não vai pregar, quem você vai falar é isso aí que eu estou te falando. Aí o cara volta e fala, você tem 10 minutos. Eu falei, agora eu tenho que falar. Porque não me sobra mais tempo para falar nada, não sei o que Deus mandou falar. Agora, muita gente alegre, né? O que comprou a igreja, o que vendeu, a igreja cheia. Tinha um dobro de pessoa que está aqui, eu acho. Mas uma mulher estava chorando. A mulher do pastor que estava vendendo a igreja chorava aqui, cruzava de um canto a outro chorando. E eu falei, meu Deus. E Deus me fez lembrar isso hoje antes de vir para cá. Uma estava vendo o desastre espiritual do que ela quer a reunião. E os demais não estavam vendo. Deus abre os olhos e o ouvido espiritual do teu povo. Que o pecado o faça chorar. Que o pecado o faça lamentar. Uma estava chorando. Eu levantei, assumi o púlpito, abri a Bíblia, li algumas questões. E Deus me fez olhar para ele ainda, o pastor que vendeu a igreja. Esaú vendeu a sua primogenitura. Com lágrimas tentou lugar buscar de arrependimento. E não achou lugar de arrependimento. Ele segurou na cadeira, branco, cai da cadeira, pálido. Dei o meu recado. Amados, você não prega o que você quer. Você prega o que Deus manda. E aí volto para pegar o cara para pregar na igreja onde eu estava. Eu contei toda a história para o pastor lá meu. Eu falei, rapaz, tu vai trazer o cara para pregar aqui? Diácono Divaldo, eu tenho uma palavra. Eu falei que ele ia ministrar a ceia na igreja aqui. Você vai pegar ele com a Kombi. Sempre fui envolvido com o trabalho de igreja. De churrasqueiro, a construtor, sempre. Por isso é melhor você se envolver com a obra. Porque é um fim proveitoso para isso. Peguei a Kombi, fui buscar ele. Tinha muitos filhos, esse pastor. Cheguei lá. Homem de Deus, fala com o meu filho, que meu filho não quer ir para a igreja. O pastor que vendeu a igreja. Tá bom. Jovem,
Você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem vida fora de Deus. Botei a mão nele. Ele olhou para o pai e apontou: esse meu pai não é exemplo, não. Eu tinha que falar ou não o que eu tinha que falar? Passa-se um mês, ele pegou um carro na negociata, bateu o carro foi embora. Com um mês, Itamar, ele estava com a igreja na sala da casa dele, mas Deus naquele dia falou que ele não tinha mais ministério. E a venda da igreja não poderia ser feita porque ela era congregação, não era livre, foi parar na justiça. Uma pessoa, duas viram o desastre que foi aquilo ali. Ei, irmãos, cuidado como você vê a palavra. Pastor Divaldo, que geração nós vivemos? Vou ler para você. Hoje eu estava no shopping, cruzei até com a Tabata, eu estava comprando chocolate lá para as crianças. Estava lá com a minha esposa. Quinta e sexta foi na cozinha o tempo todo. Eu era cozinheiro, ela era minha ajudante, coitada. Lavou vasilha, recebendo alguns parentes. Rapaz, tinha uma mulher com uma corrente mesmo, uma corrente de plástico acorrentada no menino. Pensa no menino incontrolável e birrento. Chorando de uma ponta da outra do shopping. Eu falei: Guida, até aqui. E era uma corrente, era uma algema de plástico nele e no menino. Eu falei: meu Deus, que ponto nós estamos chegando? Olha só o que eu quero dizer para você. Os últimos dias, nunca na história se viu uma geração tão rebelde e contrária a toda e qualquer forma de disciplina e correção. Com o avanço do liberalismo e do relativismo do nosso tempo, a linguagem é proibir, rejeitar toda e qualquer forma de disciplina e correção e conduta. É só você andar de carro em Brasília e você vai entender o que eu estou te falando. Aí você transporta isso para um condomínio, aí você transporta isso para várias áreas da sociedade. Ninguém quer respeitar regra ou disciplina. O reflexo de tudo isso é uma geração, uma sociedade que não respeita as autoridades constituídas por Deus. Para eles, as leis e regras de conduta são inaceitáveis. Não me discipline e não me corrige. Aonde vamos parar com isso, pastor Divaldo? Nunca na história se viu espiritualmente, emocionalmente, a pandemia que nós estamos vivendo, de surtos psicóticos, emocionais e espirituais. Uma geração marcada pela ansiedade e a depressão, porque vive sem regra e disciplina. É impossível. Você, quem é da área de educação, o Cleito sabe disso. Você não pode tirar a disciplina e a regra de disciplina da educação. E a casa do Pai, o Pai das Misericórdias, tem regra, tem disciplina e tem correção. Você está entendendo a mensagem? Uma geração que não sabe ouvir a palavra não. A mãe entrou lá. Olha, minha filha tem um problema, entrou com um laudo na mão. Viu, Itamar? Um laudo. A minha filha tem um problema. Qual é o problema da sua filha? Do 1º ao 5º ano, era a filha dela lá. A minha filha não pode ouvir a palavra não. Pasmem. Ela tinha um laudo na mão. Mas como assim? A escola perguntou: não, você não pode dizer nunca não para ela. Aí eu fico imaginando aos 15 anos de idade, né? Mamãe, eu vou dormir com meu namorado. Ou ela surtando aos 17 anos: mamãe, eu vou quebrar tudo aqui em casa. Ou ela dizendo: mamãe, eu vou passar a noite fora, vou fazer o que eu quiser. Imagine como vai ser essa criança. Meus irmãos, se isso não for o final, não sei o que é. Então Paulo, descrevendo essa geração, ele vai dizer: sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Que tempo, Paulo? Eu estou vendo isso, irmão. Você também tem que estar vendo. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Está vendo isso? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes à pai e à mãe, ingratos, profanos. É como se o apóstolo Paulo estivesse andando pelas ruas da nossa cidade e contemplando o que nós estamos vendo. Por quê? É a geração que foi criada sem disciplina e sem regra. Eu me lembro da minha mãe, minha senhora Dona Teresa. Quando eu brigava, a senhora Flan, com algum irmão, eu ia para o quarto, 3 carocinhos de feijão, um de um lado e outro do outro. 3 de um lado, 3 do outro. Ajoelhado ali por 2 horas. Rapaz, era melhor ter dado uma surra. Aí ela tinha um couro de reis, sabe, ali na telhado, e quando pegava a gente... Mas obrigado por tudo que você fez, mamãe, porque nos ensinou a disciplina. Hoje, você pegar numa orelha de uma criança, é difícil, hein? É difícil. Agora, instrui e ensina a criança no caminho que deve andar. Quando envelhecer, não se desviará dele, de forma alguma. O pai ensinou ao filho pródigo.
Ele tinha doutrinado ele, tinha ensinado ele, e isso levou ele a cair em si. A pregação é hoje, irmão, cai em si. Aonde você está vivendo uma vida dissoluta, aonde você está vivendo uma vida desregrada, volte ao Pai das Misericórdias, volte ao mandamento, volte à disciplina. É para isso a mensagem de hoje. E ele vai dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Voltou humilde, né? Voltou humilde. O que você quer dizer com tudo isso, pastor Divaldo? Cair em si é arrependimento. Como você vê o arrependimento? Quer ver um rapaz que se arrependeu de fato? Um profeta? Um senhor, um rei de Israel, que reconheceu o que é verdadeiramente se arrepender? Davi. Ele vai dizer no Salmo 32, confessei-te o meu pecado. Tem que confessar, irmão. Como é difícil as pessoas reconhecer hoje o seu pecado. Meu Deus. A minha maldade não encobri. Como é difícil não reconhecer a maldade. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, um homem segundo o coração de Deus. E tu, Senhor, perdoaste o meu pecado. Tem que confessar, abandonar e deixar, irmão. Não tentar se justificar. Olha, eu falhei, eu errei, eu pequei, simples assim. Isso é arrependimento. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e a deixa alcançará misericórdia. De Gênesis a Apocalipse, nós somos chamados a nos arrepender, a confessar os nossos pecados. Isso é diário. O filho pródigo volta à casa de seu pai. Volta para a casa do Pai das Misericórdias, sabendo que na casa do Pai ele não poderia viver uma vida dissoluta, porque na casa do Pai, aqui é a casa do Pai, aqui é a disciplina, aqui é a correção. Não tem como andar com Deus feito um bastardo. Muitos tentaram, há 20 anos eu vejo, eu estou em igreja, e muitos, Deus arrebentou com eles. Essa igreja não ensina você a andar como dissoluto, mas como obediente aos mandamentos. Eu tenho que pregar isso. Aí quando eu olho para Isaías dizendo: deixa o ímpio o seu caminho, amém, e o homem maligno os seus pensamentos, amém, profeta Isaías, e se converta ao Senhor, amém, Isaías, que se compadecerá dele, amém, e o profeta clama: torne para o nosso Deus. Por que, Isaías? Porque é grandioso em perdoar. Por mais que você fale, se você cair em si, voltar e se arrepender, ele vai te receber. O filho ainda estava longe quando o pai correu e o beijou. Estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Oh, meu Deus, meu Pai, essa mensagem é urgente, Deus. Desejaria eu a morte do ímpio, vai dizer lá em Ezequiel 18. Não, eu não desejo. O que o Senhor deseja, Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra? Que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. Viva, irmão. Por que pegar o caminho contrário? E houve festa quando o filho chegou. Põe-lhe a melhor roupa, põe-lhe o anel do dedo, põe sandálias no pés, vamos comemorar, porque um pecador se arrependeu, a festa no céu. É isso que precisamos hoje em dia. Mas a volta do irmão mais velho indignou o filho mais, a volta do irmão mais novo, indignou o irmão mais velho. Uma das coisas que me incomoda, irmão, essa igreja tem pegado. Você não manda na misericórdia de Deus. Você não manda na justiça de Deus. Você não manda no juízo de Deus, porque Ele é soberano. Nós temos pregado isso. Então, logo, a síndrome de Jonas está viva. É como se a gente quisesse mandar em Deus. Não, castiga aquele lá, perdoa esse. Não, isso não está na minha mão e na sua. E a igreja tem ensinado isso. E o povo de Nínive se arrependeu, e Jonas pediu a morte, porque ele queria a destruição. Não, eu não mando. Eu não mando em Deus. Você não manda em Deus. Por isso, o que temos que entender, pastor Divaldo? Em Provérbios vai dizer que esse mandamento é lâmpada. A lei é luz. E as repreensões contidas aqui, da correção, são o caminho da vida. Por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer, e Paulo compreendeu isso:
Olha só que interessante. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, Moisés. Isso não depende do que quer e do que corre, mas de Deus usar a sua miséria. Então pronto, você acha que vai impedir isso? Cuidado, irmãos. Às vezes nós queremos tomar o juízo de Deus nas nossas mãos. Mas quero lembrar a você. E aqui eu quero lembrar para você. Eu estava lendo hoje. Deus teve misericórdia de Davi, mas executou o juízo sobre Saul. Cuidado. Não haja como Saul. Haja como Davi. Interessante que nas duas orações que Davi teve Saul nas mãos, Davi vai falar para Saul: Deus vai tratar com você. Não sou eu. E Deus vai me vingar de você. E Deus vai dar a cada um o que você está plantando. Se você continuar o texto de Gálatas que nós lemos, todos conhecem isso. Você e eu vamos escolher o que estamos plantando, irmão, ou de bom ou de ruim. E no final nós vamos tratar isso. O que você anda plantando? Discórdia? Perseguição? Maldade? Maledicência? Contenda? Confusão? Pecados? Você vai colher. Está pregando amor, paz, alegria, gozo, fruto do Espírito Santo, bênçãos na vida das pessoas, você vai colher o bem. E Deus é justo. Davi teve o seu pecado perdoado, amém, irmãos? Mas não escapou da colheita dele. Por isso, não peque. Eu não desejo isso para ninguém. E Apocalipse 3,19, olha só como Jesus nos repreende. Eu repreendo e disciplino a quem, Senhor? A todos quanto amo. Ser, pois, zeloso. E o que, Deus? Arrependa-te. Caia em si. Volte. Qual a hora sua, irmão, que está dissoluta? Qual a hora sua que está fora do composto da palavra? Deus tem uma palavra para você hoje. Traga essa área para a disciplina de Deus. Rápido. Não entender isso é complexo. O que eu quero entender com os irmãos? Olha só. Sem a disciplina, o pecador não será restaurado. Ele não vai sobreviver. Por isso o pai que ama vai corrigir. A mãe que ama vai corrigir. E Deus nos corrige porque Ele nos ama, amém? Ele quer que você vá para o céu. Agora, para Deus deixar a mensagem clara para você e para mim, como você vê a palavra disciplina? Aqui nós vamos entrar no coração da mensagem. Aqui é que Deus vai fazer você entender tudo que eu falei. Como você vê a palavra disciplina? Eu trabalhei 8 anos no Colégio Objetivo. Aqui era a escola, aqui tinha um corredor onde funcionava um obcurso, um curso para preparatório para vestibular e concurso público. Havia um jovem lá, Itamar, ele estudava 17, 18 horas para passar em medicina no UNB. Eu, conversando com ele, ele chegou a estudar 20 horas, dormia apenas 4 horas por dia. E ele fez a prova, Fran. E não passou porque deu uma estafa mental. Aquele jovem volta, aí você acha, não, pastor Divaldo, ele vai desistir, ele não vai tentar de novo. Ele virou para mim e falou: vou tentar mais uma vez, vou dosar os meus estudos entre 8, 6, 7 horas e dar um descanso, e eu vou passar e eu volto para falar com você. E estou lá na portaria do Objetivo. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bom, Tu recompensa os disciplinados. E aí vem aquele rapaz com a cabeça raspada, escrito UNB, me abraça e diz: Itamar, eu passei em primeiro lugar em medicina. Disciplina. Disciplina. Está entendendo a mensagem? Aí eu fiscalizava a prova lá no Leonardo. Agora não fiscalizo mais, que fico só lá na portaria. E tinha um aluno chamado João Marcos. Ninguém queria pegar e tomar a sala de João Marcos. Era o primeiro a chegar para fazer a prova e o último a sair. E estavam dando um carro da Ford de ponta para aquele que passasse em primeiro lugar no vestibular geral. João Marcos era o primeiro a chegar na sala, o último a sair. Quando a gente pegava a sala de João Marcos, tinha que se conformar. Eu vou sair daqui meio-dia, 1 hora da tarde, meio-dia e meio.
Mas João Marco ganhou o carro porque passou em primeiro lugar numa das faculdades mais difíceis lá de São Paulo, levou o carro para casa. Disciplina! Disciplina! Ei, jovem, está escutando? Disciplina! Horário de estudo, aplicação no estudo, disciplina. A autodisciplina de um médico. Estava eu, tinha uma pulgação no ouvido, estou lá no hospital de base, naquela época era um tatume fininho, dividindo ali os consultórios, e o médico experiente me atendendo, vendo o ouvido antes de mandar lavar. E aí, tinha 2 residentes atendendo um senhor. O senhor estava com um caroço lá na garganta, e o senhor de idade, o médico me atendendo, ouvindo a questão, ouvindo. Aí os 2 médicos residentes falaram, o senhor pode ir para casa, a gente vai passando medicamento. Aí o médico velho, experiente, falou, jovem, aguarde aqui. Eu era jovem ainda, tá? Jovem, aguarde aqui. Caminhou, foi até outra sala, abre a boca. Aí o senhor abriu. O senhor tem vícios, né, na área de cigarro, né? Tenho. Qual o vício? Cigarro de rolo, de fumo. O senhor está acompanhado com alguém? Estou com a minha filha, manda sua filha entrar. A filha entrou. E de lá eu estou ouvindo a questão. Aí o médico falou assim, o médico experiente. O seu pai vai subir para andar tal, vai fazer uma biópsia, isso aqui é um tumor. Quando saiu o paciente e a filha, aí ele pegou esses 2 médicos, Itamar. Vocês estão aqui para salvar a vida, não para matar. Como você ia mandar um paciente desse para casa? Disciplina. Um profissional que no ouvir fez análise. Eu conhecia um só, um músico de ouvido absoluto. Eu tive a oportunidade de ter aula com ele. Aí nós estamos passando lá no plano com ele, um cara na loja chamou ele, Tico, vem cá, que era Frank Carmo ele, Tico, vem cá. Eu estou com o piano aqui desafinado. E só você pode resolver a questão. Pim! Eu nunca vi aquilo, irmão, é dom natural. O cara botava um disco, ele lá já ia cifrando no ouvido. Dom. Mas ele era um músico virtuoso que ele estudava. Disciplina. Disciplina. Quanto se gasta para preparar um atleta olímpico? Aí você vai entendendo a mensagem, vamos chegar lá. Michael Phelps, multicampeão. Quantos profissionais por trás dele? Quantas horas dentro de uma piscina? Palavra foi o quê? Disciplina. Está aplicando na tua vida? Ou tu acha que tu vai chegar aonde viver na vida absoluta? Não quer trabalhar, não quer estudar e quer viver uma vida como? Fala para mim. Sem disciplina, meu amigo, você não vai chegar. Deus está falando ou não? Por que tudo isso, pastor Divaldo? Vamos entender o que Paulo vai dizer aqui. Paulo vai falar dessa disciplina, lá em 1 Coríntios 9. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Nós somos atletas espirituais, você está entendendo? Deus está falando aqui? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, porque um atleta que corre, ele tem que ter uma alimentação diferente, já naquela época. Eles o fazem para alcançar uma coroa o quê, Paulo? Corruptível. Mas nós, Paulo, uma coroa incorruptível e eterna. Agora o Espírito Santo pergunta para mim e para você. Você como atleta espiritual, quanto tempo temos dedicado à oração? Deus está falando aqui. Responde, quanto tempo você tem orado? Quanto tempo de meditação e estudo da palavra de Deus? Ponto de interrogação. Fala aí com Deus. Você entende porque nós temos problema na igreja? Você entende que muitas pessoas acham que o pastor tem que chegar numa questão e fazer assim e está resolvido? Se você é um indisciplinado, um insubordinado, um atleta totalmente incompetente? Mais uma pergunta. Quanto tempo de busca e de jejum da presença de Deus? Fala aí. Porque quando o noivo for tirado, nós temos que jejuar. Diz para mim. Para matar a carne e fortalecer o espírito. Quanto tempo de jejum? Vamos, Deus está falando. Deus te trouxe aqui para você entender que você tem que ser homem e mulher de oração, homem e mulher de meditação da palavra, homem e mulher de jejum, de busca da presença de Deus, porque os dias são maus.
se você quiser chegar à presença dele em santidade. E agora, responde aí para ele. Vamos aí, Deus está falando, irmão. Eu sei que ele está falando. Sabe como é que eu quero acabar aqui? Uma reflexão. Tudo que aconteceu com o filho pródigo, de ruim, quando ele saiu, a culpa foi dele. Eu já falei em púlpito nessa igreja e falo, o que deu errado na minha vida fui eu. O que deu certo foi Deus. A glória é dele. Mas o que deu errado fui eu. Eu não nego isso, Senhor, diante da tua igreja, estou confessando aqui. Mas o que deu certo foi ele. Então presta atenção aqui. O que você é hoje é o que você plantou ao longo desses anos. Simples assim. Tudo que você é hoje, está passando hoje, você plantou. Ou de bom ou de ruim. A quem culpar? Cara, a síndrome de Adão é terrível, ela está viva, pastor Cleiton. Adão, você comeu da árvore? Não. Eva. Não, a cobra olhou e falou, não, já estou condenada, sou eu mesmo. Só que o diabo já está condenado, mas eu e você vamos prestar conta. A síndrome de Adão. O que cada um de nós escolhe hoje é o resultado da nossa plantação, e Deus é justo. Ou na semeadura da disciplina para a obediência, você vai colher o bem disso. Ou na semeadura de uma vida absoluta para a desobediência. A quem culpar? A não ser nós mesmos. Por nossas atitudes e ações, ou para o bem da obediência, da disciplina, ou para o mal, pela nossa desobediência e vida absoluta e desregrada. A imagem refletida no espelho. Nós somos o reflexo da imagem, do fruto do que plantamos. Por isso a palavra hoje é arrependimento. E a partir de hoje você vai orar mais. Você vai jejuar mais. Você vai buscar a Deus a mais. E você vai obedecer mais a Deus. E as portas vão se abrir na tua vida e você vai ser abençoado. Aí sim você vai colher. Eu tinha um irmão chamado Lorivaldo, mais velho. Correto? E o Lorivaldo falou uma experiência que ele passou com uma terapeuta na área de psicologia. A mulher ficou ali 2 horas ouvindo o seu Lorivaldo. Meu irmão tinha problema de alcoolismo e depressão. Ele surtava quando bebia, ficava fora de si. Passou por várias clínicas. E aí aquela mulher, mais de 2 horas e meia, Itamar conversando com ele, 3 horas e meia, a mulher só ouvindo, a mulher falou, seu Lorivaldo, olha para mim. Aí ele olhou para a mulher, a terapeuta. Isso ele contando a história para nós, viu, pastor Cleber? Seu Lorivaldo, a única pessoa que pode lhe ajudar está atrás daquela porta ali. Ela é a única pessoa que pode lhe ajudar de fato. É mesmo, doutora? É. O que eu tenho que fazer? Vai lá abrir a porta, falar com ela e com essa pessoa. Ele foi alegre, sabe, Terezinha? Foi alegre, vou abrir a porta, quem é? Tinha um espelho de 2 metros. Quem Lorivaldo vê? Quem Lorivaldo vê? Põe a foto aí, mídia, para a reflexão. Aquela foto aí, Vitor. Quem pode ajudar você mesmo? Deus fala ou não fala no culto? Fala ou não fala, irmão? Você pode mudar a história da tua vida. Você tem que cair em si. Você tem que se arrepender. Você tem que voltar à casa da disciplina, à casa da correção. Você é o único responsável por tudo que acontece na tua vida. Está aí a imagem do espelho. Tem um hino, Flan, antes de vocês louvarem, que sei que vocês vão louvar. Mas vai tocar um hino aqui chamado Lamentação de Israel. Pastor Cleito, logo após você vai orar. A oração é arrependimento, cair em si, nós venhamos a disciplina de Deus, nós viver isso. Deixa Deus guiar o Senhor na oração. Mas presta atenção nesse hino, o quanto que esse hino falou comigo. Eu não conhecia esse hino, conheci esses dias. Porque vendo o quadro em que vivemos, vendo o quanto que as coisas, o pecado tem se alastrado, se isso não te entristecer, se isso não te levar a lamentar, a chorar, tem algo errado com você, irmão. Não que eu desejo mal de alguém, mas o pecado tem que me constranger, o pecado tem que me levar ao arrependimento, como foi o filho pródigo. Presta atenção nesse hino, vamos lá o hino. Lamentação de Israel. Eu gostaria que alguém apagasse a luz aqui da frente. O rapaz vai tocar esse hino, presta atenção, e logo depois a equipe de louvor, não, logo depois do Cleiton vem orar, a equipe de louvor toma aqui o espaço que eles vão louvar o hino, amém?
Se coloque em pé em nome de Jesus. Deixa esse hino falar o teu coração, irmão. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos.